Vamos lá. Muito bom dia a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite da Ordem dos Advogados Portugueses, na pessoa da senhora bastonária, Elina Fraga, e do nosso presidente do Conselho, doutor Elias. Agradecer a gentileza com que fomos recebidos nesta terra, eu e minha esposa. Vou começar com um fato bem pessoal. Há alguns meses atrás, coisa de 2 meses atrás, quando fui convidado, quando recebi o convite para vir à vossa terra e fazer essa conferência, liguei imediatamente para minha esposa para dizer a novidade, disse a ela, olha, vou fazer uma outra palestra e tal. Ah, tudo bem, como se fosse mais uma palestra, nós estamos no meio de um turbilhão de trabalho por conta do nosso novo Código de Processo Civil. Ah, ok, mais uma palestra, achando que essa seria na cidade vizinha ou em algum lugar. Tá, mas essa vai ser em Portugal. Ela não esperou nem eu terminar de falar, não, é claro que eu vou. Então cá ela está e estamos muito felizes por termos sido tão bem acolhidos por vocês, tanto no continente, mas especialmente aqui nos Açores, e deixo meu abraço e meu agradecimento de público ao colega professor Dr. Noronha Rodrigues e sua esposa Dora Cabete, que nos fizeram aí de bons anfitriões pela vossa ilha belíssima. Bom, a minha apresentação aqui, num sentido bem comparativo mesmo, já adiantando que compartilho e compartilhamos no Brasil de boa parte das dificuldades que vocês também estão enfrentando por aqui, que o professor Dr. Menezes Leitão já externou com maestria, e gostaria de dividir essa apresentação numa breve introdução. Vou falar um pouquinho dos antecedentes desse nosso novo código, seu perfil, seu objetivo, algumas alterações da dinâmica processual. É óbvio, eu não vou conseguir falar de todas, nem com tanta profundidade assim, pelo tempo que temos, mas fiz questão de trazer alguns impactos para a advocacia, afinal de contas esse é o nosso auditório, e algumas considerações finais. Bom, os antecedentes. O Senado Federal, na época presidido pelo senador José Sarney, nomeou uma comissão de notáveis juristas ainda em 2009 para a propositura de um anteprojeto de Código de Processo Civil. E essa comissão, já na sua gênese, ela foi composta de maneira plural. Então, haviam advogados, haviam juízes, havia membros do Ministério Público, aqui os magistrados do Ministério Público, acadêmicos. Esse projeto, numa discussão que a mim pareceu meteórica, foi entregue ao Senado Federal ainda no início de 2010, ou seja, coisa de 6 meses, 8 meses, nós já tínhamos um anteprojeto de código. Esse código também teve uma tramitação no Senado meteórica, muito rápida, e foi para a Câmara dos Deputados. Lá seria bem diferente, porque lá nós temos 513 deputados, o que significa uma discussão ainda mais intensa, debates ainda mais acalorados, e, enfim, todos os embates mesmo, que impediriam naturalmente uma tramitação tão rápida. Bom, após essa tramitação na Câmara dos Deputados e aprovado, ele foi remetido ao Senado Federal e, finalmente, em dezembro de 2014, nós tivemos a aprovação do texto final. Esse texto foi sancionado pelo atual presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, no dia 17 de março de 2015, entrando em vigor, portanto, no dia 18 de março, poucos dias atrás. Ainda estamos celebrando esse novo código. Bem ou mal é o código que temos, é preciso celebrar esse novo código. Afora todas as críticas que também, repito, compartilho e compartilhamos com as críticas que vocês também fazem. Bom, é a nossa Lei 13.105 de 2015, em vigor, portanto, desde o dia 18. Havia uma séria discussão a respeito da vacatio legis, que era 1 ano, o legislador estabeleceu esse prazo de 1 ano, e no Brasil, por incrível que pareça, não se tinha um consenso se o código entraria em vigor no dia 16, no dia 17 ou no dia 18. Precisou o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo e não jurisdicional, bater o martelo e dizer, olha, vai entrar em vigor no dia 18. Grande estranhamento, porque era um órgão administrativo, mas ele disse, todos os tribunais, todos nós seguimos essa observação. Curiosamente, dia 18 foi uma sexta-feira. Eu até acho que poderia entrar em vigor perfeitamente na segunda, mas entrou na sexta-feira e é assim que estamos lidando. Bom, qual é o perfil e o objetivo desse código? Pelo que já puderam perceber, tanto na gênese, na fase do Senado, mas principalmente na fase da Câmara dos Deputados, houve a participação efetiva da sociedade. Efetiva. Eu mesmo participei de várias audiências públicas, uma delas ocorreu em Belo Horizonte, minha cidade natal, no estado de Minas Gerais, outras por diversas capitais do Brasil, sempre contando com um público plural. Ora aconteceu na sede do Tribunal de Justiça do Estado, ora aconteceu na sede da OAB, mas sempre contou com membros do Ministério Público, com defensores públicos, com procuradores autárquicos, estudantes,
acadêmicos de um modo geral, desde acadêmicos menos titulados aos mais titulados, e mesmo o Congresso recebeu mensagens eletrônicas de qualquer do povo com sugestões e com críticas ao projeto. É claro que, num determinado momento, há necessidade de se refinar e de arrematar esse código, e é o que temos por hora. Mas eu gostaria de ressaltar essa conotação plural e de uma ampla participação na produção desse código. Muito embora, acho que o tempo de maturação tenha sido ainda um tempo pequeno, coisa de 5 anos. Não é só para vocês terem uma ideia, nosso Código Civil ele levou mais de 20 anos em discussões. Nosso Código Civil é de 2002, entrou em vigor em 2003. Nós tínhamos anteriormente um código ainda de 1916, portanto um código napoleônico, bem direito civil continental, bem tradicional. E agora um código que, diferente desse civil que levou décadas de maturação, esse nosso muito rápido. Questionou-se a necessidade de um novo Código de Processo Civil, porque ele já vinha sofrendo muitas reformas, sobretudo nas décadas de 90 e 2000, mas o que chama a atenção, e aí eu acho que é motivo sim de celebrarmos o novo Código de Processo Civil no Brasil, é o fato de que, pela primeira vez na história política do país, nós temos um código democrático. Os outros 2 códigos de processo civil foram forjados em regimes ditatoriais. O primeiro, em 1939, vivíamos ainda a ditadura Vargas, e o segundo, de 1973, a ditadura do Estado Novo. Né? Nosso golpe foi em 64, quando os militares assumiram o poder, e aí nós tivemos dois códigos ditatoriais. Não, em que pese todo o movimento e a tensão dos ânimos no Brasil atualmente, eu não acredito, com toda sinceridade, uma volta de militares e armas, etc. e tal. Sempre nos perguntam a respeito disso com algum estarrecimento, não vejo essa força, não vejo esse ímpeto, a não ser de uma minoria mais radical que diz a respeito disso. Então, apesar do notável simbolismo de termos no país o primeiro código democrático da história do nosso país, claro, apesar disso, o intuito da comissão, desde o início, desde 2009, era o aperfeiçoamento do sistema, e não simplesmente o rompimento com o sistema, criar-se algo do zero, fazer tábula rasa do nosso direito processual. Tanto é verdade que desde 2005 o processo de execução já vinha sofrendo modificações. Na verdade, a execução no Brasil começou a modificar-se em 94, quando nós já tínhamos um sincretismo processual com as obrigações de fazer e não fazer, e em 2002 com as obrigações de entregar coisa, ou seja, proferida a sentença, já era possível executá-la nos mesmos autos em que ela se formou, em que ela foi proferida. Em 2005, finalmente, para as obrigações de pagar quantia, a grande maioria delas, e o grande gargalo que tínhamos, houve então a simplificação de fato da execução, de modo que, condenado o réu a pagar determinada quantia, essa sentença já se torna alvo de um cumprimento como fase do mesmo processo em que ela se tornou. Então, no campo da execução, o nosso novo código ele não traz grandes alterações. Ele basicamente aperfeiçoa e lima mesmo, apara algumas arestas do sistema que nós já tínhamos. Mas, de um modo geral, o objetivo dessa comissão, então, além do aperfeiçoamento, seria projetar um regramento com potencial de gerar um processo mais célere, mais justo, menos complexo e, por isso, mais rente às necessidades sociais. Então, são essas três vertentes, né? Celeridade, simplicidade e justiça, né? Mais próximo a esse valor constitucional. Isso é importante repisar, porque não falamos mais nesse quadrante histórico de devido processo legal, mas sim um processo constitucional, um processo que está impregnado dos valores constitucionais. E o grande mérito, talvez, desse nosso novo Código de Processo Civil seja o estabelecimento de uma fina sintonia com a Constituição da República. Uma Constituição não é como a de vocês, que já possui 40 anos, estamos festejando isso aqui essa semana, na semana passada precisamente, mas é uma Constituição que já tem aí 25 para 30 anos, ela é de 1988. É um país de democracia jovem, mas que possui uma Constituição bem interessante, bem robusta, eu diria, apesar de todas as emendas que já sofreu, mas uma Constituição interessante. E o Código, então, teve o grande mérito de estabelecer uma fina sintonia com esses valores constitucionais. Qual a estrutura que nós temos no Código? Nós temos uma parte geral e uma parte especial, sendo que na parte geral houve o reenquadramento de algumas matérias que antes estavam definidas na parte especial do Código, como, por exemplo, a tutela
cautelar, as tutelas de urgência, hoje elas estão tratadas na parte geral do Código como título de tutela provisória. Há como grande novidade também um tópico no primeiro livro da parte geral, começando com normas fundamentais e de aplicação. Isso não existia no direito processual brasileiro, o que reforça em boa parte dessas normas essa sintonia, que eu já dizia, com a Constituição. Algo que também não é novo do direito processual. Já de algum tempo nós falamos de direito civil constitucional, ou administrativo constitucional, ou mesmo penal constitucional. No campo do direito penal, por exemplo, o problema é ainda mais grave. O nosso Código Penal e de Processo Penal é da década de 40 do século passado. Então, realmente, há necessidade de uma reformulação, de um aperfeiçoamento, de uma atualização mesmo, eu diria. Daqui a pouco eu vou entrar em aspectos procedimentais, mas eu gostaria de dar esse panorama da estrutura do Código. Bom, vamos às alterações, já um segundo momento da nossa apresentação. Eu destaquei 3 normas fundamentais e vale a pena fazer uma metáfora curiosa. Esse livro 1 do Código, que trata das normas fundamentais do direito processual, ele arrola 12 normas fundamentais. Curiosamente, eu venho dizendo que são as nossas 12 tábuas, né? Porque a partir dela se interpreta todo o Código, a partir delas se tem o início das resoluções dos problemas, que muitas vezes não estão claros ou de fácil resolução nas demais regras desse Código. E eu destaquei essas 3 por reputá-las as mais importantes. A primeira, o artigo 3º, não vou ficar por aqui lendo, mas reforça o acesso à justiça, reforça a via do Poder Judiciário de acesso à justiça, mas ele tem como peculiaridade as chamadas vias alternativas. Bom, no parágrafo 1º estabelece a possibilidade da arbitragem como método jurisdicional não estatal de solução de conflitos, mas no parágrafo 2º existe uma palavrinha que me chama especial atenção, e isso no Brasil precisa ser melhor digerido por todos nós. Diz que o Estado promoverá a solução consensual dos conflitos. E no parágrafo 3º, essa especialmente dirigida a nós, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual deverão ser estimulados por todos aqueles que trabalham com a administração da justiça, notadamente os advogados, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos magistrados. Então, veja, como dever de estímulo, há um dever, há uma mensagem direta a todos nós, profissionais que trabalhamos com a administração da justiça. E isso repercutiu imediatamente no Estatuto da Advocacia. Houve uma alteração no Estatuto da Advocacia, publicado ainda no ano passado, antes da entrada em vigor do Código, dizendo que um dos deveres do advogado brasileiro é estimular a conciliação, estimular a solução autocompositiva dos conflitos. É claro, quando isso for adequado. Muitas vezes nós sabemos que isso não é possível. Mas eu chamo bem a atenção para esse aspecto, porque, de um modo geral, o advogado brasileiro ele não vê essa regra com muito bons olhos, porque acha que os seus rendimentos ficarão prejudicados com isso. Mas eu logo respondo dizendo o seguinte: olha, quando o cidadão levanta às 6, 7 horas da manhã, ele não tem o primeiro pensamento, hoje eu vou buscar um processo. Então, senhor advogado, por favor, me dê um processo. Claro que não. Ele está buscando uma solução. Eu tenho dito que os meus honorários ficaram mais valorizados nos últimos anos, porque o preço, os honorários, para usar a expressão da precificação ou da mercantilização que ontem nós criticávamos, o valor dos meus honorários seriam os mesmos pelo processo judicial ou pela via extrajudicial. Agora, lá funcionam, né, os cartórios, por exemplo, se eu quiser fazer um divórcio, uma separação, um inventário, realmente eu aprendi muito aqui esses dias com vocês, das dificuldades que vocês têm, por exemplo, com os inventários, enfim, com esse intercâmbio aí com os notários. Lá funciona bem, mas esse dever de estimular as vias autocompositivas. No artigo 4º, traz uma regra, reverbera a regra da razoável duração do processo, mas, na verdade, ele traz também, de uma maneira singela, mas que não pode passar despercebida, o primado do mérito. Lá no Brasil, até agora, nós tínhamos uma preocupação exacerbada com formalismos. Então, por qualquer coisa, indeferia-se a petição inicial e extinguia o processo. Por qualquer coisa, inadmitia-se um recurso. Por qualquer coisa, punha-se termo ao processo sem, de fato, discutir o cerne, e o problema se perpetuava por ali. Então, com o estabelecimento como norma fundamental do primado do mérito, isso é algo absolutamente sintomático e vem, de fato, repercutir em várias outras regras ao longo de todo o texto do Código de Processo Civil, como, por exemplo,
o dever que o juiz tem de intimar a parte recorrente, a parte que interpôs o recurso, por exemplo, para que sane alguma irregularidade ou que complete o seu recurso ou que complemente as custas insuficientemente pagas antes de simplesmente determinar a inadmissibilidade do recurso. Algo que sempre, historicamente, foi utilizado, creio que não só no Brasil, mas aqui, provavelmente, possivelmente, me corrija se estiver errado, como a causa de extinção prematura dos processos. Me parece que essa vai ser uma regra bem salutar, que vai mudar radicalmente a forma, sobretudo da magistratura, enxergar um processo verdadeiramente democrático. E, por fim, o artigo 6º, que é comparativamente o vosso artigo 7º, porém de uma redação mais simplificada, o artigo 7º de vocês é mais detalhado, estabelece um modelo cooperativo de processo. E aí, essa norma, muitos de nós, isso é um depoimento franco, muitos de nós passam por essa norma sem nenhum percebimento. As partes todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. São duas observações que eu tenho que fazer. Todos os sujeitos, não só partes, autor e réu. Isso, de uma certa forma, é uma grande novidade, acreditem, no Brasil, porque muitas vezes os membros da magistratura ficavam naquela postura de apreciar e simplesmente assistir e, ao final, dar aquela decisão. Mas não, a cooperação parte também da magistratura. Segunda observação, que modelo cooperativo de processo é esse? Muitas vezes o nosso advogado lá pensa, eu, advogado do autor, eu, advogado do réu, vou contribuir, vou colaborar com a parte contrária, eu quero que ela se exploda, não interessa, eu quero vencer. Só que não é bem isso. Isso é visto ainda como uma regra demagógica, mas ela tem aplicabilidade concreta no Código, como, por exemplo, o dever que nós passamos a ter agora de mensurar, de identificar já na petição inicial o valor da indenização que pretende para dano moral, por exemplo. Antigamente você deixava ao arbítrio, ao prudente arbítrio do juiz, a quantificação do dano moral. Ora, quem sofreu o dano moral foi você, foi o cliente. Você quem sabe o valor sugestivo, ainda que o juiz possa não te dar o que você pede. Mas é você quem sofreu o dano, logo, nada mais natural que você faça a sugestão desse valor. E isso tem impactos no ônus da sucumbência, por exemplo, a depender do valor, há uma sucumbência diferente, custas e mesmo no horário sucumbenciais que a parte contrária deve pagar ao vencedor. E outros aspectos da cooperação, como exemplo ainda na fase de saneamento, a possibilidade que as partes têm de pedir ao juiz, na fase de saneamento, esclarecimentos sobre o saneador que ele proferiu. Esclareça, senhor juiz, o que quer dizer ou qual a extensão dessa decisão. Ou ainda, nas demandas mais complexas, o juiz pode convidar as partes a uma audiência de saneamento para que, em conjunto, eles delimitem os pontos, os fatos sobre os quais recairão as provas e as questões que deverão ser resolvidas. Outro exemplo de cooperação ainda na fase de saneamento, a possibilidade que as próprias partes tenham em consenso de submeter à homologação do juiz esses mesmos fatos que serão objeto de prova. Então, quer dizer, é um modelo que está materializado no Código, mas que precisará ser adequadamente digerido por todos nós lá no Brasil. Bem, a respeito da tutela provisória, parece até que nós combinamos parte do nosso discurso, com o professor Dr. Menezes Leitão. A nossa tutela provisória, ela ganhou ela foi totalmente reconfigurada, porque anteriormente o que nós chamamos de tutela satisfativa estava na parte inicial do Código, ao passo que a tutela cautelar estava na parte final do Código. Eu sei que vocês ainda têm um processo cautelar apartado do processo principal, me parece que o artigo 364, me corrija se eu estiver errado. Lá no Brasil, o processo cautelar autônomo foi completamente abolido, o que significa que eu posso fazer pedidos de providências de urgência, sejam antecipatórias de tutela, sejam cautelares, no próprio corpo do processo principal. Agora, o que eu chamo a atenção é a denominada estabilização da tutela provisória, algo que é bem próximo, se não estou enganado, com a inversão do contraditório que vocês têm previsto no artigo 369. No nosso caso, eu fiz questão de colocar o enunciado, a tutela antecipada, a tutela satisfativa, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se da decisão
que a conceder não foi interposto o respectivo recurso. O que significa que, da mesma forma como aqui, o autor está autorizado a fazer uma petição inicial simplificada, que não traga todos os elementos que ele levaria naturalmente na petição inicial cognitiva, num processo de conhecimento. E se o juiz considerar a sua tutela provisória satisfativa, não estou falando apenas daquela de caráter acautelatório, é possível que essa decisão se estabilize, ou seja, se torne a solução para aquele problema, desde que, citado e intimado, o réu não a impugne. Aqui nós temos uma série de problemas para discutir, infelizmente não vou conseguir entrar em todos, mas um dos problemas é a respeito da palavrinha recurso. Porque durante a tramitação do projeto, ainda em 2009, por exemplo, a primeira versão dizia impugnação. E dentro de impugnação cabe um tanto de coisa. Né? Nós temos uma decisão interlocutória que defere a tutela satisfativa, então cabível ao agravo de instrumento. Agora, a parte ré, poderia não agravar, mas poderia contestar. E aí me surgiria a discussão, bom, há ou não a estabilização da tutela provisória? E aí, durante o processo legislativo, o legislador alterou essa expressão impugnação para recurso. Inclusive lá na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto, eu venho desenvolvendo pesquisa nesse sentido para tentar esclarecer melhor isso. Então, qual é o ato processual que evita a estabilização da tutela satisfativa? Só o recurso, stricto sensu, ou a contestação? Será que se o réu contestar e, portanto, abrir a via da cognição exauriente, ele também não estaria se opondo à estabilização da tutela provisória? Bom, essa decisão ela vale por 2 anos. O juiz profere a decisão, o processo extingue-se sem fazer coisa julgada, e durante 2 anos, qualquer das partes, inclusive o próprio autor, pode provocar a reativação desse processo para buscar uma tutela definitiva e que, portanto, se sujeita à coisa julgada material. Ao final de 2 anos, se não houver qualquer provocação do autor ou do réu, essa decisão que se estabilizou, ela se torna definitiva. Muito embora não possamos ainda falar de coisa julgada material, porque, afinal de contas, trata-se de uma decisão com base em cognição sumária e não exauriente. Um monstrengo, algo que a gente ainda precisa entender, algo que a gente ainda precisa estudar por lá. Dizem que é um mistério da estabilização, que não é coisa julgada, enfim. No campo do procedimento comum, também tivemos uma simplificação procedimental como a de vocês. Lá havia procedimento ordinário, procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário para determinadas causas, sobretudo as de menor valor. Hoje nós temos apenas um procedimento comum e ao lado dos vários procedimentos especiais que existem. Uma observação a respeito de procedimento. Não sei se vocês sabem, lá nós temos uma lei de 1995, que é a Lei 9.099, que versa sobre os procedimentos dos juizados especiais, que são os procedimentos envolvendo causas de menor monta, de menor valor. Há uma séria discussão se as disposições desse Código de Processo Civil se aplicam aos procedimentos dos juizados especiais. Inclusive, há ministros do nosso Superior Tribunal de Justiça e mesmo de outras classes, dizendo que algumas disposições do Código não se aplicam aos procedimentos dos juizados especiais. Daqui a pouco eu vou problematizar isso, vocês vão entender por quê. Esse é o tal famigerado artigo 489. É o pior dispositivo do Código aos olhos da magistratura. Explico por quê. Ele faz uma verdadeira releitura do dever de fundamentação das decisões. E aí, certa vez, eu fui convidado pelo Tribunal de Justiça do meu estado, seria o equivalente ao Tribunal de Relação, para uma palestra para juízes. E eu tive a missão de falar do dever de fundamentação. Eu já comecei a palestra dizendo, eu estou numa tarefa ingrata, porque eu sou advogado, sou professor, e vou falar sobre o dever de fundamentação para quem já sabe fazer fundamentação. O problema são as críticas que vêm desse dispositivo. Porque, veja, nós já tínhamos uma norma na Constituição que dizia que as decisões são públicas e fundamentadas. Ponto, não diz mais nada. Já o Código de Processo Civil já dizia que são nulas as decisões desprovidas de fundamentação. Afinal de contas, todo ato decisório ele deve ter aqueles 3 elementos, relatório, fundamentação e dispositivo. Não é? Agora, o problema é saber quando que a decisão está e quando ela não está bem fundamentada. Porque muitas vezes ela não está fundamentada, ela está com cara de fundamentação, mas na verdade ela não tem fundamentação alguma. E aí o legislador ele resolveu didaticamente, como quem diz, olha, juiz, não será mais tolerado esse tipo de situação. E aí, vejam, não se considera fundamentada qualquer decisão quando ela se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo. Isso é muito comum.
não sei por aqui, mas é algo extremamente comum. Empregar conceitos jurídicos indeterminados. Né? Eu julgo procedente determina a redução do valor da multa por conta da dignidade da pessoa humana, por conta da boa-fé processual, ou por conta da função social dos contratos, tá, mas o que significa isso? Quer dizer, concretiza essa norma para mim, materializa essa norma para mim. Esses conceitos gerais, ou conceitos abertos ou indeterminados, eles precisarão ser, de fato, concretizados no caso concreto. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Essa é muito boa. Né? Indefiro o pedido do autor porque não estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Tá, mas espera aí. Qual falta? Qual não está? Né? Ou defiro o pedido, pois presentes os pressupostos. Cara, isso é terrível. Né? Aonde eles estão presentes? E 4, finalmente, eu não vou aos outros dois para ficarmos só nesses exemplos, mas esse é o mais traumático no meu ponto de vista, o juiz que não enfrenta na decisão todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Esse aqui foi o maior alvo de crítica, sobretudo da magistratura trabalhista, porque lá no Brasil há o costume do empregado, nos seus articulados, fazerem uma petição inicial com 30, 40, 50 argumentos. Aí o magistrado, primeira coisa, já arrepiado de ódio, dizia: eu vou ser obrigado a rebater cada um desses argumentos. A minha sentença que eu levo 30 minutos, 1 hora para fazer, eu vou passar a levar 1 semana para rebater. E se o objetivo da comissão de juristas era a celeridade processual, o que nós vamos ter agora é o caos. Bom, mas calma lá, vamos interpretar esse dispositivo corretamente. Por quê? Porque, na verdade, o dispositivo fala de todos os argumentos deduzidos e que sejam capazes de infirmar a conclusão que o julgador chegaria. Quantas e quantas vezes nós mesmos nos valemos de argumentos ou argumentos de menor importância, ou argumentos que muitas vezes são fracos, que não tem muitas vezes a ligação ou a força bastante para fazer com que seu pedido, seu pleito seja aceito. Em outras palavras, e de uma maneira bem transparente, bem franca, são os argumentos relevantes. Os argumentos que, de fato, podem infirmar a conclusão do julgador. Porque os demais, até mesmo por questão de boa-fé e por questão de razoável, eles não precisam ser analisados. O que vai ser muito importante é a decisão de saneamento. Porque na decisão de saneamento, quando se fixarem os fatos sobre os quais recairá a prova e as questões que deverão ser resolvidas, essa deverá espelhar o enfrentamento dos argumentos pela parte. E mais um detalhe, para o autor, ou melhor, para a parte que vence, basta o juiz analisar um argumento. O problema é a parte que perde. Porque essa que perde, ela precisa sim ter os argumentos dela analisados até para viabilizar um recurso. Porque eu não poderia fazer uma inovação em matéria de fundamento no tribunal sem que a instância anterior não tenha observado, não tenha analisado aquele fundamento. Já estou avançando, porque sei que meu tempo é curto. A modificação no sistema de preclusões e a reestruturação dos recursos foi uma das perguntas que dirigi ao professor Menezes Leitão, porque nós sofremos também uma alteração profunda nos regimes do agravo. Não diria, doutor Rui, como um fuzilamento do agravo, mas realmente é algo que nos preocupa, compartilho da preocupação do senhor, no seguinte sentido: até agora, nós tínhamos o seguinte sistema: todas as decisões interlocutórias eram recorríveis, todas. Mas nós tínhamos duas espécies de agravo. Um agravo que ficava retido nos autos e que, portanto, não era submetido diretamente ao tribunal, e o agravo de instrumento para determinadas espécies, e já estou terminando, para determinadas situações, e que era remetido diretamente ao tribunal. Nesses casos, envolvendo urgência. E aí, o juízo de retratação também era permitido, aquele mecanismo funcionava muito bem. Com a alteração, nós temos um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo do instrumento, de modo que, por uma série de outras circunstâncias, as decisões interlocutórias deixam de ser recorríveis. Consequentemente, houve uma alteração profunda nos regimes das preclusões, de modo que as decisões interlocutórias, de regra, não precluem. Qual é o mecanismo para recurso? Ao final, quando proferida a sentença, no corpo da apelação. Né? Impactos na advocacia, para encerrarmos. Né?
eu destaquei duas situações especialmente impactantes na advocacia. Primeiro, diz respeito aos honorários sucumbenciais. Ainda essa semana, conversando com o doutor Noronha, explicava essa questão dos honorários. Nós temos no Brasil, a par dos honorários contratuais, os honorários de sucumbência. O que isso significa? A parte que perde é também condenada a pagar uma verba ao advogado da parte vencedora. Isso sempre existiu no Brasil. Isso, na verdade, deveria ir para a parte literalmente vencedora para compensar o que ela despendeu com o advogado. Mas por lobby da advocacia ou por qualquer outra razão, essa parcela vem também para nós advogados. Excelente, não vou reclamar nunca disso. Mas o grande interessante nessa questão dos honorários sucumbenciais é a questão do escalonamento, como uma espécie de desestímulo à parte perdedora de recorrer. Veja que não é um empecilho ao acesso à justiça. Se ela tem confiança que ela possui razões para reverter a decisão contrária, ela utilizará do recurso. Agora, se o seu recurso for meramente protelatório, meramente procrastinatório, ela já se sentirá desestimulada. Por quê? Na instância superior, ela pode ter uma majoração da verba honorária. Então, se antes ela foi condenada a pagar 10% sobre o valor da causa, agora ela poderia pagar 15% ou 20%. Para nós, foi ótimo. Para nós foi ótimo. Espero que tenha impactos sensíveis. Além da transformação definitiva dos honorários advocatícios sucumbenciais como verba de natureza alimentar, o que nos dá todos os privilégios das verbas trabalhistas como prioridade nesse recebimento. E, por fim, esse aqui eu acho que todos ficaram muito felizes, ou pelo menos vão demandar, junto com o doutor Elias Pereira, a nossa bastonária, o Ministério da Justiça, que inclusive vai vir aí mais tarde, quem sabe a gente não consegue isso, né? Olha, o professor Leonardo diz que lá no Brasil os prazos processuais são contados em dias úteis, exclusivamente, ou seja, nós ganhamos pela primeira vez na história os nossos finais de semana e os nossos feriados. Por exemplo, nas decisões que desafiavam recurso de embargo de declaração, cujo prazo era de 5 dias, se ela foi proferida, publicada na quarta-feira, óbvio que eu ia ter que trabalhar no sábado e domingo, porque na segunda-feira eu tinha que interpor meu recurso. Hoje em dia não. Como os prazos são contados exclusivamente em dias úteis, mesmo aqueles fixados pelo juiz, desde que fixados em dias, não em meses, não em anos, eles serão contados em dias úteis. Bom, o que a gente tira, então, dessas reformas? Inúmeros aspectos positivos, inúmeros problemas, inúmeras preocupações, sobretudo com uma aproximação muito forte de um prestígio aos regimes dos precedentes do common law, que não é a nossa tradição. Eu digo até que não é da nossa tradição jurídica e sempre vem externando uma preocupação não com os advogados das capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, as capitais do sul do país, mas principalmente os advogados dos grandes rincões, dos interiores, né, que estão mais afastados dos grandes centros, que não têm ainda o costume com distinguishing, com overruling, com essa temática de precedentes muito típica do common law. Né? Não é essa a nossa raiz, mas talvez poderia enumerar alguns desafios a superar, como provavelmente sejam comuns aos de vocês. Como imprimir uma razoável duração do processo, como potencializar essa busca pelas vias consensuais ou autocompositivas, quer dizer, como convencer todos os profissionais que trabalham com a administração da justiça a trabalhar dessa forma. Bom, em resumo, qual que seria a nossa meta? É o nosso código, apesar de todos os problemas, e também os pontos positivos que tem, digo que estamos ainda celebrando esse código, é preciso tentar extrair dele os melhores resultados possíveis, né? Contornando os problemas, mas sempre tentando extrair esses melhores resultados possíveis. Gostaria de fazer um convite ainda a vocês, esses são os 2 livros que eu tenho publicado, não tenho uma atividade acadêmica ainda tão consolidada, tenho 10, 12 anos que eu estou trabalhando na academia, mas eu venho trabalhando há muito tempo com processo civil, com processo coletivo, faço o convite a que vocês também conheçam os meus livros. Gostaria de registrar esse nosso encontro com uma singela lembrança. Eu vou deixar um exemplar do meu segundo livro, publicado em 2015, aos colegas advogados portugueses, por meio da sua bastonária, doutora Elina Fraga, que este livro seja símbolo de nossa amizade e das interlocuções profissionais e acadêmicas Brasil-Portugal. O meu forte abraço,
dizer de novo o quanto estamos felizes de conhecer a sua terra, agradecer especialmente o convite da senhora Bastonari Lino Fraga, a receptividade, o carinho do doutor Elias Pereira e de todos vocês que nos receberam tão amavelmente na sua terra. Espero voltarmos em breve. E estou emocionado verdadeiramente pela nossa visita aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, João.